boa! Como vocês estão? Tudo bem? Mais uma aula de Epístolas Paulinas, já é a aula de número 5, eu sou o professor Eduardo Maciel e agora nós vamos falar sobre a Epístola de Efésios, ou aos Efésios, inspirado por propósitos eternos. Esse é o nosso subtítulo. A linguagem inspiradora desta epístola, dessa carta, é a sua marca registrada. Ela descreve propósitos eternos de Deus para resgatar a humanidade das garras do pecado e da morte. A epístola aos Efésios, ela é inspirada por um plano de Deus para a salvação de toda a humanidade, para resgatar a humanidade das garras do pecado e da morte. A epístola aos Efésios, ela salpica orações, louvores, e ela incita os seus leitores a viver a prática da transformação de vida que Deus lhe concede graciosamente. Então, a temática da Epístola aos Efésios é justamente uma mudança de vida, uma mudança de paradigmas, de hábitos, de pecados de estimação. A Epístola de Efésios, ela didaticamente pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, ela vai do capítulo 1 até o capítulo de número 3, e ali nós temos um conteúdo doutrinário nos primeiros 3 capítulos do livro. Já do capítulo 4 até o capítulo 6, nós vamos ter um conteúdo mais de caráter ético, propriamente dito. Falando um pouco sobre a autoria e a data dessa epístola, sem dúvida nenhuma, a autoria é do apóstolo Paulo. Ela, inclusive, foi escrita quando Paulo esteve em prisão domiciliar em Roma por volta do ano 60 depois de Cristo. Provavelmente, essa carta tenha sido escrita depois que Paulo escreve aos Colossenses, mas não muito tempo depois. Talvez meses ali depois, ou talvez apenas um anozinho depois, Efésios foi escrita. Falando um pouco sobre o histórico, a epístola de Efésios, ela é mais um sermão do que propriamente uma carta pessoal de Paulo a uma igreja. Aqui Paulo, ele não lida com nenhum problema específico na igreja local, diferente de Corinto, né? Corinto, uma igreja tão problemática, outras igrejas como Gálatas, com tantos problemas que Paulo teve que trabalhar de maneira específica. Aqui em Efésios não. Éfeso, né, que hoje é a atual Turquia, na época era a maior cidade, a mais importante da Ásia Menor. Fazendo um esboço sobre a carta aos Efésios, no capítulo 1, dos versículos 1 e 2, nós temos uma saudação pessoal. Do capítulo 1, versículos 3 a 14, nós temos o louvor a Deus pelo grande plano para o mundo, o plano da salvação. Dos versículos 15 até o versículo 23, nós temos Paulo orando para que Deus possa dar àquelas pessoas um entendimento, é a oração por entendimento. Já no capítulo 2, dos versículos 1 a 10, nós temos o dom de Deus da nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, já é uma nova criatura e a vida dela foi transformada. Do capítulo 2, verso 11 ao verso 22, nós temos os judeus e os gentios se tornando uma mesma família, uma família de Cristo, né? Ou em Cristo. Isso é maravilhoso, essa unidade da igreja. Capítulo 3 já vai falar para nós, do 1 ao 13, do lugar de Paulo no grande plano de Deus. Deus de fato escolheu esse homem para ser um dos maiores apóstolos da igreja.
No capítulo 3, verso 14 a 21, nós temos a oração de Paulo para a igreja. Todas as igrejas precisam muito de oração. No capítulo 4, de 1 a 16, unidade, crescimento e maturidade do corpo de Cristo. Isso é imprescindível, isso é inevitável. A igreja precisa estar unida para crescer e para se tornar uma igreja madura, salutar. No capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 20, nós temos o texto trabalhando ali sobre sair das trevas, das práticas das trevas, das obras das trevas, para viver na luz. E eu te garanto, viver na luz é sem dúvida muito melhor. No capítulo 5, versículo 21, até o capítulo 6, versículo 9, nós temos orientações de Paulo, tanto para a família como para o trabalho. No capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, nós temos a resistência aos demônios com a armadura de Deus. É a única maneira de nós estarmos livres dos dardos inflamados do maligno, se nós tomarmos a armadura de Deus. E no versículo 21 até o verso 24 do capítulo 6, nós temos uma saudação final para a igreja de Éfeso. Eu separei aqui pelo menos 4 temas, ou melhor, 3 temas essenciais que Paulo trabalha nessa epístola. O primeiro tema é a escolha de pessoas. Deus, ele nos escolheu. Só que Deus não nos escolheu como os romanos escolhiam alguém, até para ser um escravo, até para ser um serviçal. Não. Deus nos escolheu porque ele nos amou primeiro. Deus não nos escolheu por uma ética utilitarista. Deus nos escolheu porque ele nos ama. O segundo tema que Paulo também trabalha aqui é a transformação da vida, que começa no interior. Ela começa de dentro para fora. Não adianta eu querer apenas ter uma mudança aparente, uma aparência de piedade ou de santidade. Não. A mudança ela começa de dentro para fora. E ele arremata aí com a união da igreja. A igreja, na verdade, não deve ser um lugar de superioridade, de racismo e de distinções. Se na sua igreja existem distinções, existem racismos e existem superioridades, eu acho melhor você rever o conceito de igreja, porque a igreja verdadeira de Jesus, ela não pode corroborar com essas coisas. A igreja precisa estar unida. E eu também coloquei no finalzinho dessa aula a relevância de Éfesos, ou da epístola aos Efésios, para os nossos dias atuais, a relevância para hoje. Por exemplo, como orar pelos outros? Como é que você deve fazer uma oração por alguém? E aí Paulo, no capítulo 1, do versículo 15 ao 19, primeiro ele agradece a Deus pelas pessoas. Depois ele pede para Deus conceder entendimento a essas pessoas, sensatez. Depois ele pede a Deus para que essas pessoas venham conhecê-lo melhor. Depois ele ora para que essas pessoas venham poder ser canal de esperança e experimentar o poder de Deus. Então é assim que nós devemos orar por alguém. Tem até também no capítulo 3, dos versículos 14 até o 21, Paulo expressando adoração a Deus, Paulo orando pela igreja para que Deus possa fortalecê-la espiritualmente, orando para que a igreja seja totalmente amorosa uns para com os outros e para que a igreja tenha o pleno conhecimento de Cristo. Então é dessa maneira que Paulo nos ensina a orar pelos outros. O segundo tema relevante para hoje é como viver em harmonia. Nós precisamos sim
como cristãos, buscar sempre a paz. Buscar a paz com todos, se for possível. Quando depender de você, quando for possível, que você busque a paz com todos os homens. Aí ele trabalha aqui no capítulo 4, verso 28, que nós devemos compartilhar as nossas posses, não ser ganancioso, não querer apenas tudo para nós. Ele também fala sobre controlar os temperamentos e aprender a perdoar. No capítulo 4, versículo 31 e 32, ele nos ensina a sermos mais humildes e nos submetermos uns aos outros. No capítulo 5, versículo 21, e ele fala também deixar o amor mútuo governar a casa. Quando existe amor entre marido e mulher, quando existe amor entre pais e filhos, essa casa com certeza vai estar na visão do governo de Deus. Um terceiro tema relevante para hoje é como dar um bom testemunho para aqueles que estão de fora. Diz a Bíblia que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Diz a Bíblia que a mulher, ela ganha o marido sem palavras, só com atitudes, só com comportamentos. Mas isso não vale só para as mulheres, não. Isso também vale para os homens. Nós podemos sim ser bons, dar bom testemunho, ser boas testemunhas da transformação que Deus ele fez na nossa vida. Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 28, que nós devemos ser pessoas agradáveis, porque o mundo já está cheio de gente desagradável. Que você possa ser uma pessoa agradável, uma pessoa gente boa, que evita a imoralidade, que evita a falta de pureza de coração, que evita debates, que evita discussões que não vão levar a nada. E o quarto e último tema, para a gente fechar essa nossa aula, é como lidar com os demônios. No capítulo 6, dos versículos 10 a 18, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Para você vencer os ataques do inimigo, você precisa se revestir da armadura de Deus. O capacete da salvação, a espada, que é a palavra de Deus, o escudo, que é a fé, a couraça da justiça, os pés calçados no evangelho da paz. Tudo isso faz parte de um bojo, tudo isso faz parte de uma armadura, e nós não podemos ir à guerra despreparados. Nós precisamos estar bem preparados, bem focados para vencer qualquer tipo de luta, de tentações, de dificuldades, tanto do presente agora, desses últimos dias, até coisas que talvez você tenha que enfrentar a longo prazo. Esteja preparado para lidar com os demônios e para vencer os demônios com a armadura de Deus. Fechamos aqui mais uma aula de epístolas paulinas. Estamos só na metade, ainda tem bastante coisa para a gente aprender e eu aguardo você aí nas próximas aulas.